Fala pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Olha só, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para você um pouquinho sobre como a gente usa o nosso programa aqui, o Mixmaster, que é o programa que praticamente todos os instrutores de aulas fitness usam para fazer mixagens de músicas, porque ele é de certa forma simples de se usar e ele tem os recursos necessários para que você monte as suas aulas. No nosso caso aqui, a gente vai ver um pouquinho de como a gente monta uma aula de bike, se aplicaria perfeitamente também a uma aula de elíptico. E eu quero compartilhar com vocês para ajudar professores que têm vontade de trabalhar com isso, professores que já trabalham com isso, e de repente a gente pode fazer uma interação. Então, bem importante, bem bacana, que se você gostar desse conteúdo, você deixa aqui um comentário, deixa uma sugestão, deixa uma pergunta, deixa uma crítica, qualquer coisa, para que a gente possa ter uma noção de como a gente pode ajudar mais vocês, como a gente pode fazer mais troca aqui de conhecimento com outros profissionais que trabalham com isso também. Afinal de contas, eu acho que a grande ideia, o grande bacana por trás de tudo isso é a gente criar uma grande comunidade de ciclismo indoor, de bike indoor, para fazer essa modalidade realmente estourar de uma vez por todas aqui no Brasil. E quanto mais pessoas falando disso, quanto mais pessoas trabalhando com isso, vai ser bom para todo mundo vai ganhar. Porque vocês sabem que é uma modalidade que é bacana, que é gostosa de se fazer, que dá resultado pra caramba e que a galera curte pra caramba e que infelizmente falta profissional, falta gente trabalhando com isso. Então a gente quer ajudar a fazer essa modalidade explodir e tem muito espaço para crescer. Tá bom? Então vamos compartilhar conhecimento, vamos compartilhar ideias para que a gente possa um ajudar o outro, ok? Vamos lá, eu vou abrir aqui a tela do meu PC e vou compartilhar com vocês basicamente tudo que eu sei aqui do básico. Como eu disse, isso aqui não é um tutorial avançado, eu não sou tão especialista assim nisso, eu sei o básico que eu aprendi, até porque não tem muitos vídeos disso em português, tá? A gente acha em espanhol, acha em inglês, e acho que é bacana a gente compartilhar esse tipo de conhecimento, ainda mais quando tem pouco na internet. Vou abrir aqui a tela do meu PC. Então, galera, esse aqui é a interface do programa Mixmaster. É por aqui que a gente faz a montagem da nossa aula de bike indoor. E aqui nesse primeiro quadro, nesse primeiro espaço aqui, é onde estão todas as músicas que você adiciona nele. Você vai adicionando música por música, pasta por pasta, e você vai criar a sua coleção aqui de músicas. Essas músicas vêm classificadas aqui com as batidas por minuto. Isso facilita bastante você na hora de procurar. Você pode colocar aqui uma ordem de classificação ou da maior para menor ou da menor para maior. Ela vem classificada com o bitrate aqui de qualidade. Eu gosto de deixar essa opção marcada. A gente escolhe quais as opções que vão aparecer aqui, né? A gente vai marcando aqui, vai deixando todas essas opções, a gente pode deixar aparecendo. Aí eu gosto de deixar essa configuração, mas isso é livre para cada pessoa na hora de montar. Aqui no bitrate é bom você ter essa informação, porque quando você bate aqui e vê que tem 320 kbps, a gente dá preferência para essas músicas, porque elas são as que têm mais qualidade. O MP3, esse é o máximo de qualidade que ele pode ter, 320 kbps. Um arquivo original da música, que vem ou em formato WAV, né, de CD, ou em FLAC, ele que não perde qualidade nenhuma, é o formato que foi gravado aquele áudio. A partir dele você faz uma compressão e gera um arquivo de MP3. Quando você gera esse arquivo de MP3, se você gerar ele a 320 kbps, ele é praticamente imperceptível a diferença de qualidade ao ouvido humano. Você tem que ter um ouvido muito bem treinado e tem que ter um fone de ouvido de muito boa qualidade para você perceber essa diferença quando você faz a compressão para 320 kbps. Já se esse arquivo tiver em 128 aqui, por exemplo, ó, ele tende a perder um pouquinho mais de qualidade. Porém, se ele foi tirado direto de um arquivo original e feito essa compressão para 128,
ainda fica bem aceitável essa qualidade, certo? 128, 192, tem 240, 256, são várias classificações. Para vocês terem uma ideia, no YouTube, aqui dentro do YouTube, por exemplo, o YouTube não trabalha com mais de 192 kbps até o momento. Então, toda a transmissão que é feita pelo YouTube, você está ouvindo uma música aí a 192 kbps. Então, por isso você já tem uma noção de que 320 o YouTube nem consegue transmitir ainda. Então, é uma qualidade realmente muito boa. Quando a gente vai montar uma aula, a principal dica que eu dou é você ouvir, tá? De repente, você quer uma música, às vezes ela pode até estar em 320 kbps e ela não estar com uma qualidade muito legal. Você vê que a batida dela não está ali tão marcada, tão bem definida, tem algum chiadinho de fundo, tem alguma coisa estranha. Eu simplesmente descarto essa música. Se eu quiser muito usar aquela música em específico, eu vou lá e procuro ela e faço o download dela de uma qualidade melhor. Principalmente músicas mais antigas, a gente tem às vezes dificuldade de achar essas músicas mais antigas, porque às vezes elas foram extraídas de discos de vinil e vem com aquele riscadinho, aquele chiadinho da agulha no fundo. E faz parte desse jogo aqui, gente. Tudo é treinar o ouvido. Vai muito da onde você vai aplicar, da onde você vai usar. Se você for usar numa aula presencial com uma caixa de som, eu digo para vocês que 128, 192 kbps é um som de muito boa qualidade e que ninguém vai perceber. A gente percebe esses pequenos detalhes da música quando a gente está ouvindo no fone de ouvido. No meu caso, como eu gravo as aulas num formato que as pessoas a grande maioria ouve no fone de ouvido, eu tenho essa preocupação grande com a qualidade da música. Tá? O próprio programa, o Mixmaster, ele possibilita a gente a fazer alguns ajustes, alguns reparos através de um plugin que ele tem aqui, tá? Que se chama Isotope. Isso aqui é uma coisinha um pouquinho mais avançada, mas quando a gente termina de montar a nossa aula, a gente joga esse plugin aqui e ele faz uma equalização para que não estoure o som, para que melhore a qualidade. Ali você tem vários gêneros musicais para você classificar. No fim da aula que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai ver mais ou menos como se usa esse plugin. Tá? Então aqui eu tenho a minha livraria, eu classifico ela aqui, crio subpastas aqui dentro dela para facilitar eu procurar uma música ou procurar um estilo de música. Se eu, por exemplo, eu quiser uma música de anos 80, eu clico aqui no meu anos 80 e aqui eu tenho uma pasta só com músicas de anos 80. Essa pasta é bem específica aqui, que ela está só com 150 BPMs, então é uma batida bem rápida. Mas eu tenho outras pastas aqui, ó. Anos 80, 320 kbps. Essa aqui já é mais mista um pouco. São só músicas dos anos 80 e de boa qualidade. Tá? Eu tenho muita música aqui dentro. Essa pasta aqui de trance, por exemplo. Trance é aquele estilo de batida bem forte, bem marcada. Tenho muita música nesse trance aqui. Eu não vou poder mostrar para vocês usando as próprias músicas aqui por questão de direitos autorais, tá? Que eu não quero que o YouTube tire esse vídeo do ar. Então eu vou usar aqui para vocês como demonstração uma pasta que eu tenho que se chama YouTube Free. São músicas que eu baixei da própria biblioteca do YouTube. Então, são músicas que não são conhecidas, que não são com cantores conhecidos, mas a fim de didática para isso que eu vou mostrar aqui vai servir perfeitamente, tenho certeza. Certo, então basicamente quando a gente vai montar a nossa aula, as músicas que eu vou querendo adicionar, eu faço isso aqui, ó, clico em cima dela e arrasto ela para cá. E essa música ela vai se tornando a aula. E uma música ela vai se encaixar sobre a outra, e é esse ponto aqui de encaixe de uma música sobre a outra é o que a gente chama de mixagem. Porque senão eu iria montar uma aula e ela iria simplesmente acabar uma música, dar um espacinho de tempo antes de entrar a outra. E não soaria tão bem quanto se uma música for já direto entrando em cima da outra. Então, quando a gente olha para a música aqui, a gente está vendo esses pontilhados maiores, eles são as frases musicais, certo? Então,
se a gente for subdividir isso aqui, sempre de uma frase musical, ela vai ter 32 bits, né? Desse master bit aqui até esse master bit aqui, ele vai ter 32 bits. Aqui, sem a gente puxar o zoom, a gente está vendo 8. Se eu fechar esse zoom um pouco mais, quer ver? Você vai ver, vou deixar ele bem no meio aqui para facilitar. Ó, aqui já abriu. Ó, abri, puxei o zoom, já abriu mais dentro de cada um, mais 4 quadrinhos e 8 vezes 4, 32 bits. E toda música ela vai ter essa divisão. Não importa a qual música que seja, não importa o tamanho e nem os BPMs dela, ela sempre vai ser dividida por esses pontilhados maiores que são as frases musicais. A gente sempre costuma fazer cortes, certo? Quando eu quero cortar uma música, tirar um trecho dela ou emendar um trecho dela. Se eu quisesse aqui, por exemplo, ó, só um exemplo, se eu quisesse cortar essa música, fica muito mais suave ao ouvido se eu fizer esse corte de um ponto de master beat, que é esse pontilhado maior, até outro ponto de master beat. Poderia ser esse, poderia ser esse, poderia ser esse. Então eu nunca corto a música assim. Sempre corto ela de master beat a master beat, que fica muito mais agradável ao ouvido. Sempre a mixagem da outra música que vai entrar, a gente costuma fazer em cima de master beat também. Porém, não é uma regra, ele pode estar no meio, que às vezes soa muito bem também. É porque entra no meio aqui e entra no meio da outra e vai gerando essa transição de uma música para outra de uma forma agradável. No final das contas, tudo que a gente faz aqui dentro é para deixar o som agradável aos ouvidos. Então, quando a gente vai começar uma aula, a gente tem que imaginar que, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho aqui de aquecimento. Eu estou buscando aqui um giro na casa aí de 88 até 100, 105 RPMs. Então, eu vou procurar músicas que elas vão ter de 88, 87 até 105 BPMs. Quando eu vou montar, eu tenho toda a minha biblioteca. Nesse exemplo aqui, eu tenho somente essas músicas que são as músicas grátis que eu tenho aqui do YouTube, que eu posso usar e não vou ter problema com direitos autorais. Então, vamos ouvir essa primeira música aqui e ver se ela serve como uma música de aquecimento, ó. Um sonzinho agradável. Um sonzinho agradável, tranquilo, poderia usar sim ele de exemplo para a gente começar uma aula. Sempre início a gente está imaginando que a gente está fazendo um aquecimento e essa música tem que ser de certa forma agradável, gostosa de se ouvir. Essa é a ideia aqui dessa primeira música, com esse girozinho mais rápido. E aí eu saio do aquecimento e venho para nossa segunda música, que vai ser... Vamos imaginar que a gente vai sair desse giro rápido e vai ir para um giro mais lento, na casa ali de 60, 62 RPMs. E aí eu vou ter que procurar uma música aqui com 120, 124 BPMs. Porque é a metade disso aqui que vai ser a batida, o RPM. O RPM funciona assim, ó, galera. Para ser bem seco e resumido, de 80 até 110, a gente usa ele nativo, esse RPM aqui. Quando passou de 110, a gente começa a quebrar ele em dois. Aí ele passa o 120, vira 60, o 130 vira 65. E aí você gira 2 giros para pegar a batida maior da música. Aqui, a cada giro, vai pegando a batida da música. A grosso modo, é isso que acontece. Porque não existe música de 62 BPMs. Existe música de 120. E isso é uma regrinha que exigiria um pouco mais de explicação, mas
para que esse vídeo não fique longo, eu repito, eu não vou entrar muito em detalhes. É só uma apresentação do programa e uma apresentação bem básica do que a gente faz. Então vamos lá. Fiz a primeira música de aquecimento. Agora eu vou para a segunda música. Aqui poderia ser 2 músicas também, nada impede, poderia ser 3 músicas. É tudo criatividade de quem está montando a aula. A gente vai agora aqui para a nossa segunda música, que vai ser quando a gente vai quebrar esse giro e vai vir para um giro de 122, 124. Então aqui, se eu clicar aqui, ó, eu ouço a música antes de jogar para cá. Deixa eu ver essa outra. Isso aqui eu acho que é melhor para mim, porque eu vou precisar aqui. Então eu vou jogar essa música aqui, ó. E vamos ver como que soa isso aqui, ó. Eu tô passando do giro de 98 e indo para um giro de 124. Então aqui vai dar uma acelerada na música. Vamos ver como que soa. Repare aqui, ó. 98, ele vai começar a mudar, ó. Aqui estabiliza em 124. 124 representa 62 RPMs. Bem aqui vai entrar mais energia da música, ó. Perceba a diferença aqui na barra de energia, ó. Seria um bom momento para a gente entrar em pé, por exemplo, ó. Então, quando a gente vai montar a aula, uma coisa que facilita bastante é você olhar para a música e você já sabe quais os pontos de energia que ela tem maiores só de bater o olho. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho uma mudança de energia. Eu vim aqui, ó, lento, com menos elementos na música. E de repente eu dou uma incrementada nela que entra mais instrumentos, ó. E aqui seria um ótimo momento para entrar em pé. Então vamos dizer que isso aqui se fosse muito curtinho, eu quisesse deixar ele maior. Então eu tenho aqui, ó, tô começando ele aqui em 2,38 e tô terminando ele aqui em 3,09. 40 segundos. Se eu quisesse aumentar esse tempo aqui, eu poderia, lembra do esquema do corte lá? Ó, faço um corte daqui a aqui, dou um Ctrl C, um copy, e colo ele aqui bem na sequência, ó. Dou um colar aqui bem na sequência. Tá vendo? Eu aumento esse tempo que eu quero fazer esse trabalho em pé, com mais energia da música. Vamos ouvir, ver se encaixa bem, ver se soa bem. Perceba como o corte foi feito no ponto certo, você nem percebe que foi emendado ali. Porque nesse caso que não tem vocal, é só a batida, fica completamente agradável ao ouvido. E se eu quisesse deixar isso aqui maior ainda, eu poderia colar mais vezes aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl V aqui, que é o jeito que eu estou mais acostumado. Eu poderia colar quantas vezes eu quisesse, certo? E eu poderia deixar esse trecho se repetindo. Lógico, se você fizer muitas vezes, vai ficar estranho também. Ctrl Z desfaz qualquer coisa que você faz aqui. Aí eu termino aqui, ó, esse trecho. Veja, quer ver que aqui vai dar uma queda de energia, ó. Um ótimo momento para sentar de novo. E aí eu sento, faço esse pedacinho sentado e aqui vai ter uma entrada de energia de novo.
E aí a gente poderia fazer a mesma coisa aqui. Percebe? Ó, bem dinâmico. A gente pode fazer as coisas aqui durante o processo, ó. Ctrl C, Ctrl V, corte no lugar preciso. Veja que vai soar bem, ó. Vamos fazer um teste? Eu vou fazer o corte no ponto errado e veja como não vai soar bem, tá? O programa aceita que eu faça esse corte em qualquer um desses pontos aqui, ó. Eu não consigo fazer no meio aqui, mas eu consigo fazer aqui nesse ponto. Vamos dizer que eu fizesse o corte daqui, ó, daqui a aqui. Ó, daqui a aqui. Ctrl C e eu viesse aqui, Ctrl V. Quer ver que não vai soar tão bem isso? Veja que tem alguma coisa estranha. É porque não está no ponto certo de corte. Quando a gente faz o corte no lugar exato, fica quase imperceptível. Lógico, se tiver um vocal aqui, o artista estiver falando, se for uma música bem cantada, e aqui é como se a música estivesse contando alguma coisa, alguma história, e você faz um corte aqui e emenda outro pedaço, ou repete ela de novo, vai ficar estranho. Então tem que prestar atenção nisso. Então sempre quando fizer, tem que observar o que está fazendo. Quando é um esquema aqui só de batida da música, não tem erro. Tá, aí vamos dizer que aqui eu sentei de novo e eu quero entrar agora com outra música. Eu poderia fazer a entrada dessa outra música aqui, ou eu poderia fazer exatamente aqui. Vamos pegar uma outra música um pouquinho mais rápida. Vou pegar aqui uma música de 130 BPM e a gente vai passar de um giro de 62 para um giro de 65. Vamos ver se essa música é legal. Uma introduçãozinha, o que é legal para a gente fazer esse ponto de transição dessa parte em pé. É uma música que provavelmente ela vai ganhando energia. Ó. Excelente. Vou jogar aqui para usar. E olha que bacana, ó. Vou fazer a transição aqui e ela vai soar muito bem. Só de bater o olho aqui você já vai perceber que aqui é o ponto de entrar em pé e aqui vai terminar esse ponto de entrar em pé. E aí você poderia fazer aquele esquema de cortar e emendar. Eu poderia também, ó, uma outra possibilidade. Eu sei que aqui tem bastante energia da música. Eu sei que aqui vai ter de novo. Eu posso tirar todo esse meio aqui. E aqui eu dou uma continuidade de em pé, em pé, em pé. E aqui na frente vem em pé de novo. E é isso que eu vou fazer nessa música aqui pra gente ver como que vai soar. Então vamos só ver essa transição aqui de uma música para outra, como que ela vai acontecer. Ó. Vem tocando a música anterior. Encerrou, senta, respira, recupera. E nesse ponto aqui tá tocando as duas músicas. A de cima tá abaixando o volume e a de baixo vai aumentando, vai entrando ela. E esse momento dessa transição aqui de uma música para outra, ele pode acontecer. Eu poderia fazer um corte seco aqui, ó, tirar o volume total. Ó, acabou essa música, vai entrar outra. Talvez não soe muito bem. E lembra que eu falei do ouvido? É ouvir e ver como soa. Vamos ver.
olha, não soou tão mal. Poderia deixar assim, tá? É sempre a critério seu como você vai fazer essas transições aqui, ok? O programa também ele possibilita que você faça esse corte aqui de uma forma automática e você pode fazer ele de várias formas aqui, ó. Pode ser um corte de 8 bits, um corte de 16, um corte de 32. Se eu mudar aqui para um corte de 32, ó, aí essa música ela vai se casar com a outra de cima em todo esse trecho aqui. Em todo esse trecho. Não vai soar, depende da situação, mas não é muito comum. A gente usa quase sempre esse de 8. E aí você faz ajustes finos e faz mudanças quando você quer diferenciar isso aqui. Então tá. Terminei a música de cima. Entrei aqui na música de baixo. E tô ganhando um pouquinho de velocidade, certo? Eu tô saindo de um giro aqui de 62 e vindo aqui para um giro de 130. Então ele tá acelerando um pouquinho. Eu sei que aqui eu vou entrar em pé. Aqui eu vou cortar daqui até aqui, ó. E aí a gente experimenta. A gente vê como soa. Talvez não soe bem. Pra mim soa bem. Tranquilo. Aqui eu sei que eu vou perder energia musical, ó. Aqui é um ponto que eu vou sentar. Senta, respira, recupera. Então é assim, gente, olha, viu como não é bicho de 7 cabeças? É lógico, vai ter muita coisa que você vai aprendendo, você vai melhorando. Aqui eu tô tentando fazer uma coisa o mais básica possível para que fique fácil de se entender. E como que eu marco esses pontos que eu vou ficar em pé e que eu vou ficar sentado? Tá? Isso aqui é um outro detalhe que eu já vou mostrar aqui para vocês também. Eu vou adicionar o que a gente chama de labels. Labels. Eu clico aqui em qualquer ponto da música, aperto a letra L, adiciono o label. Isso aqui é uma marcação, é como se eu estivesse dizendo aqui para o Mixmaster que nesse ponto eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer um ponto de marcação nessa música. Porque depois, lá no programa do Best Cycling, que é onde a gente gera o gráfico, ele vai ler esse ponto, esse label, e ele vai saber o que eu estou informando aqui nesse ponto. Então, por exemplo, aqui ó, eu estou terminando o aquecimento e vou começar essa mudança de giro aqui. Então, no aquecimento, normalmente a gente vem numa carga média. Aqui eu estou colocando. Isso aqui não precisa se preocupar com isso aqui agora, tá? É só didática. A altura que eu estou do gráfico, aí eu coloco o sinal de igual. Aqui eu coloco a carga que eu vou estar usando, e essas cargas elas vão de 1 a 5, sendo carga baixa, carga média baixa, carga média alta e carga alta. São as 5 cargas que a gente usa lá no gráfico. Aqui eu vou informar para o Mixmaster qual carga eu vou usar nesse ponto. Eu estou saindo de uma carga de aquecimento, que é uma carga baixa, e vou passar aqui para uma carga média baixa, por exemplo. Poderia ser média, poderia ser média alta, é você que decide. E vou falar se eu vou estar em pé ou se eu vou estar sentado. Sentado. Pronto, coloquei essas 3 informações, clico Enter
e arrasto esse label exatamente para esse ponto de corte aqui. Tá? Eu poderia arrastar isso aqui para qualquer um dos pontos aqui que ele permite. Eu quero colocar exatamente em cima do corte. E aí, quando eu jogar lá para o Best Cycling, essa informação ela vai aparecer dessa forma. O gráfico vai fazer a leitura e vai interpretar e vai gerar o gráfico baseado em todos os labels que eu coloco na música. Ok? Parece um pouquinho complicado, mas isso é prática, gente. Tá? Então aqui eu saí do aquecimento. Vou fazer essa transição de um giro mais rápido para um giro mais lento. Vou entrar aqui no giro de 62. Lembra que é nesse ponto aqui que a gente vai entrar em pé? Ok, então nesse ponto aqui eu vou colocar o label do que vai acontecer. Então imagine que eu estou saindo do aquecimento, eu estou subindo, ganhando um pouquinho de altura no gráfico. E aqui a gente vai colocar a altura do gráfico. Então eu tenho que ser maior do que esse 1.5. Vamos pôr aqui 1.7. Vamos colocar aqui a carga. Vou continuar nessa carga média-baixa. E vou colocar a posição de pé. Aqui qualquer coisa que eu escrevesse, o programa iria aceitar, certo? Eu poderia escrever aqui escalada de pé. Iria aparecer dessa forma lá no gráfico. Lá no gráfico depois você pode editar essas informações também. Não é obrigatório. O que você colocar aqui você pode alterar lá depois, mas tudo facilita. Quando você já coloca aqui certo, vai gerar lá certo, vai ser muito mais prático, muito mais rápido. Então vamos colocar aqui simplesmente de pé. Até onde eu vou de pé? Até esse ponto aqui, lembra? Onde perde a energia da música. Senta. Então aqui nesse ponto eu vou dizer para o Mixmaster, olha, aqui eu vou sentar. Se eu estava em 1.7 de altura do gráfico, as alturas do gráfico elas vão de 1 até 6, que são aquelas faixas do gráfico, certo? E elas podem ser quebradas. Do 1 até o 2, existem os décimos e vai dar a diferença ali na altura do gráfico. Então aqui 1.7 eu vou colocar aqui em 2. O sinal de igual. Agora aqui eu vou passar para uma carga média, eu vou sair da carga média baixa e vou passar para a carga média, então é 3. E vou colocar aqui sentado de novo. Aqui a gente sentou, vai dar uma respiradinha. E eu vou voltar a ficar em pé aqui de novo, correto? Então aqui eu vou adicionar um label. Vamos só conferir. Aí, aqui eu vou ficar em pé, então eu vou colocar mais um label aqui, informando isso para o Mixmaster. Vou estar aqui um pouquinho mais alto ainda, 2.1, altura agora, igual carga média, igual de pé. E eu vou ir de pé até esse ponto de corte aqui. Tá, eu poderia adicionar um label aqui direto, ó. Posso, só que ele não abre a opção aqui para mim editar isso aqui daí. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrastar essa barrinha laranja para o lado. Eu não posso esquecer de voltar ela depois para não ficar errado. Então o que eu prefiro fazer? Ó, eu prefiro deixar essa barrinha laranja. Eu coloco o label aqui nesse ponto. Não vai ser onde ele vai ficar, mas depois eu arrasto ele para o lugar certo. Subimos lá de pé com carga média, então a gente vai um pouquinho mais alto no gráfico. Vamos por 2.4 igual carga. Ainda continuamos de carga média sentado, que aqui é o ponto que eu estou passando da posição em pé para a posição sentado. Estou saindo dessa fase de mais energia e entrando aqui numa fase mais calma. Tá. Para ficar didático,
Vamos dizer que aqui eu quero passar para uma carga média alta. A gente está com 5 minutos de aula, não seria ainda o momento. Mas para esse vídeo não ficar muito alongado, que já está, vamos aqui já mudar para uma carga média alta e vamos dizer que aqui a gente vai dar um salto de intensidade e a gente vai lá para cima no gráfico. Tá? Então vamos aqui botar um label. 2.4, vamos supor que a gente está ganhando um pouquinho de altura ainda, vamos passar para 2.5, agora a gente vai passar para uma carga média alta e vamos passar para a posição de pé também. Então eu informei a altura do gráfico, informei a carga e informei a posição que eu estarei. E aqui eu vou terminar, tá? Não seria isso, mas é somente para didática, vamos dizer que eu estou em 4,5 já no gráfico aqui, lá em cima. O início da faixa vermelha lá do gráfico, a última faixa, é o 5. Aí vai 5.1, 5.2, 5.3, o 5, o 6 você sairia para fora do gráfico. Então, normalmente a gente coloca até 5.5, 5.6, quando eu quero ir lá para o topão lá em cima. Isso aqui a gente, 4.5, você tem que ter a noção que você está na faixa laranja ali do gráfico. Fiz esse estímulo com carga média alta, aqui eu termino ele. Vamos dizer que eu quero voltar para a carga média para o momento que eu sento eu respirar. Então, coloco aqui 3, sinal de igual, sentado. Olha só, a gente já vai tendo um desenho da nossa aula aqui. E aí, quando você bate o olho, você já fala, opa, mas isso aqui tá bonito, hein? Olha quanta informação, olha quanta coisa você já colocou somente em 3 músicas. Agora, vamos colocar mais uma música para a gente continuar nessa didática aqui? Vamos trazer esse ponto de transição. Vamos pegar uma música mais aceleradinha. Vamos pegar essa de 140 para a gente ver o que dá. Em 140 a gente estaria em 70 RPMs. Meio rock, né? Vamos ver como que é a barra de energia dessa música. Olha, ela é uma barra de energia um pouco mais constante. Se olhar de longe, você vai ver que ela vai ter alguns pontos de mudança aqui. Mas ela já se estabiliza e ela vai manter por mais tempo praticamente uma mesma faixa de energia. Isso não quer dizer que você não pode oscilar aqui dentro entre em pé e entre sentado. Mas você precisa ouvir e ver qual ponto que vai se encaixar melhor essa troca. Eu batendo o olho aqui dá a impressão que aqui vai dar um ponto de troca que a gente pode mudar de sentado para em pé. Vamos ver. Então aqui a gente está fechando com um giro de 129 e aqui é editável, tá? Isso, eu esqueci de falar esse detalhe aqui. Aqui é onde você pode mudar o BPM da música, isso que é legal também. E deixar ele mais acelerado ou mais lento. Você vai ter que ouvir e ver se não soa mal. Você jogar ali 2, 3 BPMs para mais ou para menos, até 5 BPMs para mais ou para menos, fica agradável ao ouvido, não fica distorcido. Porém, se você pega uma música que é de 129 aqui, por exemplo, e eu mudo ela para 150, provavelmente vai soar estranho. E a mesma coisa é essa de 140. Se eu jogar ela, vamos dizer, a 120, vamos ouvir ela a 140, depois eu vou jogar ela para 120 para você ver como que pode ser que soe estranho. Ó, 140 é o original dela. Vamos deixar ela em 120. Ela vai bater bem mais espaçado. Vamos ver. Viu como soa mal? Já se eu deixasse aqui em 135, provavelmente não ficaria tão desagradável. Tá bem mais parecido com o formato original dela. Ok. Então vamos deixar ela no original dela aqui mesmo, 140. Então aqui eu estou saindo da posição sentado e eu vou achar um ponto para mim entrar em pé aqui de novo. E a gente está saindo de uma velocidade, passando por uma velocidade maior. A gente vai ganhar mais intensidade. Sentei.
A velocidade vai aumentando aos pouquinhos, perceba. Perfeito. Ó, aqui ficou bom um ponto de entrar em pé, ó. Então aqui a gente adiciona o label, que a gente vai passar para a posição em pé. Eu estava aqui em 4.5, só que como eu sentei, aqui eu dei uma recuperadinha, venho para 4, pouquinho tempo. Carga, vamos botar carga alta agora, para a gente jogar acima no final lá, acima de 5 a zona. E a posição de pé. E aí eu vou fazer todo esse trecho aqui em pé até esse ponto aqui, ó. Tá? O ponto que deu uma perdidinha de energia aqui. Vamos ver como vai terminar esse final. Tá, que tô ouvindo aqui. Aqui eu vou sentar. Aqui adiciono um label. E eu estou lá no alto do gráfico. Então eu vou botar aqui 5.2, 5.3. E aqui eu quero recuperar e voltar à calma. Aqui a gente está finalizando o nosso trecho de mais intensidade da aula. Vai dar uma aula de 8 minutos, mas não tem problema. Essa é a didática que a gente está usando aqui para mostrar para vocês como se usa o Mixmaster. E sentado, aqui eu poderia escrever relaxa. Poderia escrever recupera, poderia escrever descanso, poderia escrever final. Eu costumo escrever relaxa. E aqui eu posso entrar com uma outra música mais calminha para a gente mostrar que está terminando a aula. Para a gente sair desse giro mais acelerado e vir para um giro mais calmo. Vamos ver alguma de 120 aqui. Pode ser essa aqui mesmo, só para didática. Então aqui eu saí e venho para a posição. Acalmando, recuperando, terminando a aula. E é isso, gente. Olha só. Aqui a gente terminou de montar a nossa aula de exemplo. Uma aula, é lógico que é uma aula somente de 8 minutos, mas eu iria fazendo isso até o ponto que eu quisesse, aumentando a intensidade e depois voltando, recuperando e assim oscilando. Normalmente eu faço no papel primeiro um rascunho do que eu imagino que vai ser o desenho do gráfico da aula, do que eu espero daquela aula. E tendo esse rascunho, eu vou colocando depois aqui dentro do Mixmaster. Aí o Mixmaster vai ter algumas outras funções um pouquinho mais avançadas. Aqui faltou a gente adicionar o label inicial. O primeiro label, o ponto 1 da aula. 1 igual a 1 igual aquecimento. Aí eu vou arrastar esse label aqui para o primeiro ponto da aula. Perfeito, já tenho todos os meus labels colocados, já tenho todas as informações que o Best Cycling vai precisar depois para gerar o gráfico. Aí eu vou fazer o seguinte, eu quero dar uma equilibrada no áudio dessa aula, e aí eu tenho um recurso aqui que se chama Isotope. O Isotope, ele não vai deixar em nenhum momento que essa barra aqui estoure. Quando a gente passa de 0 decibel, a música estoura, que é uma linguagem que se usa, que ela fica horrível quando você vai ouvir depois de pronta. Tá? Essa do YouTube, eu percebi que nenhuma já não está estourando, elas já vieram com essa equalização feita. Só que às vezes você pega umas músicas que ela passa aqui de 0. Aí a gente joga esse esqueminha aqui, ó. E ele faz esse controle para que não estoure nenhuma música, que não estoure em nenhum momento. E aí eu costumo abaixar o volume geral aqui da aula também.
para -2 aqui, que daí eu não tenho risco nenhum de estourar. Perceba que a barra de energia ela nunca vai passar desse ponto aqui, ó. Ok? Então aqui eu estou tendo uma preocupação com a equalização da música e para que a versão final dela pronta, ela fique com uma qualidade bem bacana. Tá? Então coloquei o filtro do isotope, coloquei esse limitador ali para que não estoure o som. Agora simplesmente eu vou salvar essa aula num formato de MP3 e ele vai gerar um único arquivo de MP3 que vai ser o arquivo que a gente vai usar depois dentro do programa Best Cycling, que vai estar na sequência que eu vou estar te mostrando. Então eu vou gerar esse arquivo MP3 e depois eu vou mostrar jogando lá para dentro do Best Cycling. Então vou dar um nome aqui para ela, aula demonstração. Vou salvar ela na área de trabalho mesmo, que é só para mim. Depois eu vou descartar. Aqui eu vou escolher em quantos kbps eu vou salvar esse arquivo. Eu vou colocar aqui no máximo para ficar com uma qualidade bacana. Salvar, ele vai salvar aqui bem rapidinho. Ok. Já terminou de salvar. Aí eu posso... Eu preciso salvar também ele no formato do Mixmaster, que é esse .mmp, que é um formato que eu vou usar lá dentro do Best Cycling também. Eu vou usar tanto o arquivo de áudio, esse gerado, quanto esse MMP, que são essas informações justamente dos labels que depois o programa do Best Cycling vai fazer essa leitura. Então, deixa eu mostrar para vocês. Posso usar o mesmo nome que eu usei da aula, né? Demonstração do YouTube. E vou salvar ela aqui na área de trabalho também para a gente facilitar. Vou botar MMP aqui só para mim saber. Ok. Agora eu vou abrir aqui o Best Cycling. Então eu vou vir aqui no construtor de gráfica do Best Cycling. Vou vir criar uma classe, vou selecionar o áudio de MP3, aquele que eu criei lá da área aula de demonstração, né? Salvei na área de trabalho, um arquivo de 10 minutos, eu dou uma conferida, aula de demonstração. Mostrando bem rápido, gente, para a gente não alongar demais esse vídeo. Aqui eu poderia classificar, eu poderia dizer o tipo de aula que é. Tá? Isso aqui é tudo a seu critério. E aí ele vem aqui em branco. Eu vou importar aqui o Mixmaster, que é aquele arquivo que vai dar as informações e como uma mágica vai aparecer o gráfico montado aqui. Veja só. Opa! Tá? É uma aula de 8 minutos, né? Então por isso o gráfico está dessa forma, não está no formato que a gente é acostumado a ver. Mas todos aqueles pontinhos, os labels que eu coloquei, eles aparecem aqui, ó. São esses pontinhos do gráfico. Bacana, né? E aí a única coisa que eu tenho que fazer depois aqui é marcar um ponto que vai ser o final da aula. Tudo isso aqui é a volta calma. E depois eu vou ouvir e vou conferir se isso aqui está tudo certo. Opa, adicionei um aqui sem querer. Eu vou ouvir e vou conferir se está tudo certo. Né? Se está tudo dentro do que eu... Mas olha, é a aula que a gente criou lá. Ó, aquecimento. Passei para uma carga média baixa. Posição sentado. O giro de 98 caindo para 62. Aqui eu vou passar para a posição em pé, por exemplo.
Aqui eu vou voltar para a posição sentado nesse ponto. Todos esses pontinhos do gráfico são os pontos dos labels que a gente colocou lá no Mixmaster. Olha só que bacana. Gente, isso aqui depois que você pega a prática, depois que você faz umas 150 vezes, igual eu já fiz, fica muito mais fácil, certo? No começo eu penava bastante, você montava lá, daí você gera um gráfico aqui, você olha, não tem nada a ver com o que você esperava que fosse, você se embanana naquela parte de colocar as alturas do gráfico, as cargas, você troca as bolas lá, faz parte, isso é um processo de aprendizagem, é um processo de prática, e conforme quanto mais você vai fazendo, mais você vai ficando bom naquilo que você vai fazendo. Então, quando você faz muitas e muitas vezes, por isso que às vezes até é ruim a gente ensinar, a gente tentar mostrar, porque na cabeça da gente já está funcionando num outro ritmo. E a gente vai mostrar aqui, a gente tem que tentar baixar a bola e ir do início e ir das coisas mais simples e aos pouquinhos indo para as mais avançadas. Aí eu terminei de gerar isso aqui, eu vou guardar. E eu vou ter, ao final desse processo, a aula pronta, disponível dentro da plataforma do Best Cycling para mim poder usar ela quando eu quiser. Fácil, simples, parece ser, né? Mas já gerou a minha aula aqui. E pronto, esse gráfico já é meu. Já é um gráfico que eu criei. Aqui a gente já vê ele da forma que a gente vai usar depois para dar aula. Ó, pertinho do ponto de troca aqui. Posição sentada. Aqui ele está me dizendo qual vai ser o próximo. Aqui a gente está saindo do giro de 9,8 e vindo para o giro de 62. Ó, e passo para a posição em pé. Carga média alta. Perfeito. Então aqui eu tenho... Todas as minhas aulas estão aqui. Olha só quanta aula. Quanta aula eu tenho aqui. As aulas de elíptico e as aulas de bike. Todas ficam aqui. Certo? E essas aulas, eu tenho a opção de usar elas em modo online. Simplesmente dando play. Posso usar no computador, posso usar no aplicativo do celular. Posso exportar o vídeo, que aí eu vou gerar um vídeo desse gráfico, que é o que eu uso depois das minhas aulas online lá. Ok? Então, em outro momento a gente pode falar mais sobre esse aplicativo, sobre essa ferramenta do Best Cycling, e vocês podem ter uma ideia melhor de como funciona isso aqui tudo. Certo? Para fechar esse vídeo de hoje, para a gente não se alongar demais ainda do que já foi, vou encerrando por aqui. Repito, qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira saber mais, deixa aqui nos comentários que a gente vai gerando mais vídeos baseados nas dúvidas de vocês, nos comentários de vocês. É muita coisa para se explicar num vídeo só, e para que esse vídeo não fique com mais de 1 hora, a gente encerra por aqui. Fiquem com Deus, espero que tenha ajudado você de alguma forma. Muito obrigado, tchau, tchau.